Nós temos por hábito fazermos a exposição alternada de um texto do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Nós temos feito a exposição de 2 livros, do livro de Ruth, do Antigo Testamento, e de Filipenses, no Novo Testamento. Entretanto, eventualmente, nós paramos essa série para tratar de alguns pontos que nós precisamos abordar com a igreja. Então, não tome com susto essa interrupção na nossa sequência para tratar desse texto, desse ponto aqui de maneira específica. Eu quero trabalhar com vocês nessa noite o texto que está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, os versículos 11 a 16. Nesse texto aqui o apóstolo Paulo faz uma exposição dos dons da palavra, que são aqueles dons essenciais para a existência da igreja e para o funcionamento dela. Efésios 4, 11 a 16. Eis que nos diz assim a santa e bendita palavra de Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos ter um momento de oração, pedindo ao Senhor que nos traga clareza na compreensão da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, Deus da igreja, aquele que dá dons aos teus filhos, aos teus servos, que nos garante habilidades para a edificação do teu corpo, da tua igreja, nós rogamos que nesse momento o Senhor nos faça ter clareza na compreensão da tua palavra, exalta o teu nome, mostra a tua glória no nosso meio por meio da tua palavra. Nós oramos assim, Pai, na expectativa e na esperança daquilo que o Senhor há de falar conosco. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, para podermos entender aqui esse texto, que aparentemente ele está um pouco solto na nossa linha de exposição, e essa é a vantagem de pregar sequenciado, porque eu consigo começar de maneira mais suave a exposição. Mas pegar um texto como esse, é importante olharmos o contexto. E para entendermos o contexto daqui, desse texto de maneira específica, temos que saber que aqui dos versículos 7 a 10, o apóstolo Paulo está explicando para a igreja de Éfeso a respeito dos dons espirituais para a igreja, de maneira geral. Devemos lembrar que aqui nessa carta, nessa parte da carta, a partir do capítulo 4, ele começa a tratar do aspecto prático da fé. Visto que nos 3 primeiros capítulos anteriores, ele está trabalhando sobre a doutrina da igreja e vem ensinando para aqueles crentes sobre a obra de Cristo, sobre a salvação. E agora então ele diz: depois de tudo que pudemos aprender da palavra de Deus sobre a obra de Cristo, o que isso muda na minha vida? Então, aqui no capítulo 4, nos versículos 1 a 6, ele fala primeiro, nos versículos 1 a 12, da necessidade de vivermos de acordo com a nossa vocação. Ou seja, somos filhos de Deus, somos chamados a viver de acordo com isso, e nós precisamos viver de acordo com esse chamado da parte de Deus. Devemos viver de maneira santa. Logo depois, nos versículos 3 a 6, ele fala da necessidade de preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz, mostrando que a igreja, ela é chamada por Cristo, mas ela é chamada também para viver unida. E então, essa paz do Espírito, essa obra do Espírito Santo que Deus faz na vida de um crente, faz na vida do outro, nos convida ou nos convoca a vivermos em unidade. Depois dos versículos 7 a 10, ele começa a falar dos dons espirituais de maneira específica, porque ele tinha dito que Deus age por meio de todos. Veja,
é o que nós encontramos aqui no versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Perceba então que quando o apóstolo Paulo começa a falar de dons espirituais, ele fala que cada crente, ele é um instrumento do agir de Deus. Cada crente é um instrumento de bênção na vida da igreja. E agora ele vai explicar como que Deus age através de todos aqueles que são seus filhos. E a resposta é: os dons espirituais que Deus deu à igreja. Esses dons, queridos, são dádivas do Cristo ressurreto e vitorioso, que depois de vir até a terra, subiu aos céus para ser Senhor de todas as coisas. E então de lá ele abençoa a sua igreja, por meio da ação do Espírito Santo, que habilita os crentes a terem um dom, ou desenvolver o seu dom. Esses dons são dados a todos os crentes, todos os filhos de Deus, e esses dons são diversos. Nós temos diferentes dons de acordo com a medida da graça de Cristo, como ele nos fala aqui, dos versículos de 7 a 10. Agora, no nosso texto, dos versículos 11 a 16, o apóstolo Paulo se concentra aqui naqueles dons que têm um papel fundamental na vida da igreja, que são os dons da palavra, que estão aí no versículo 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons aqui, aos quais o apóstolo Paulo destaca, eles são vitais para a existência da igreja e o seu funcionamento. Vejam, todos os dons espirituais são importantes e necessários para a igreja. Todavia, a semelhança do corpo humano, que tem muitos membros, muitos órgãos, e todos são necessários, existem alguns órgãos sem os quais o corpo não funciona. Por exemplo, se você tirar o coração do corpo, ele não vai funcionar. Se você tirar o cérebro do corpo, ele não vai funcionar. Se você tirar os pulmões, o corpo não vai funcionar. Mas ele vive sem um braço, ele vive sem uma perna, sem uma orelha. Órgãos, sim, que são importantes, mas o corpo continua existindo, mesmo que se eles não estiver presente no corpo. O paralelo é que Deus concede alguns dons à igreja. E, nesse contexto, alguns dons são essenciais para a existência e manutenção do povo de Deus, para que ela continue. Alguns dons são como o cérebro da igreja. Alguns dons são como o coração da igreja. São como o pulmão da igreja. E esses dons são chamados os dons da palavra, que são estes que o apóstolo Paulo destaca aqui nessa passagem. Há outras listas de dons espirituais no Novo Testamento, onde os autores se referem a outras habilidades que Deus dá a cada um de seus filhos, como, por exemplo, o dom da misericórdia, o dom da contribuição. Pouca gente tem, né? Qual é o meu dom espiritual? O dom de contribuir. Ou, por exemplo, o dom de exercer a liderança. Há vários dons, há uma variedade de dons, mas o que são destacados aqui, os dons da palavra, esses devem ser vistos como os dons essenciais para o funcionamento da igreja. A partir daqui, irmãos, da passagem que lemos, eu desejo destacar aqui 4 princípios que o apóstolo Paulo coloca acerca da igreja de Deus e do seu funcionamento através desses dons. É importante eu deixar bem claro aqui já no início da exposição que os irmãos estão acostumados. Eu vou lendo e caminhando versículo a versículo. Só que hoje eu vou bagunçar um pouquinho. Eu não vou seguir a sequência dos versículos, mas vou tentar seguir uma sequência que parece um encadeamento didático mais fácil, para que a gente possa, então, responder algumas perguntas. Então, o Adriel, que está aí na projeção, vai ter que caminhar um pouquinho no texto, tá bom? Vejamos, então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero observar ou destacar com vocês aqui nessa passagem é que Deus tem um alvo, um projeto para a sua igreja aqui no mundo. Vejam, é claro que o alvo ao qual eu me refiro aqui não é o alvo final. Afinal de contas, o alvo final da igreja é a glorificação, quando a igreja vai entrar no seu estado eterno, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Mas isso não quer dizer que enquanto estamos aqui como igreja militante, esperando a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, que nós não tenhamos alvo ou alguns alvos aqui. Deus tem um propósito para a sua igreja enquanto ela está aqui nesse mundo. E esse alvo não é nada menos do que a perfeição. Deus requer que sejamos perfeitos, nós, seus filhos, sejamos perfeitos doutrinariamente, sejamos perfeitos espiritualmente e moralmente. Se isso vai acontecer, é outro ponto. Mas o alvo de Deus aqui, o propósito de Deus para estarmos aqui, é que cresçamos espiritualmente,
para que possamos nos tornar a imagem do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. E Cristo, então, é o padrão da humanidade perfeita, plena. Ele que é colocado aqui pelo apóstolo Paulo como sendo o alvo que nós temos que seguir enquanto aqui estamos nesse mundo. Mas então, irmãos, qual o plano que Deus tem para a minha vida aqui nesse mundo? Que você seja igual a Jesus. O que é que Ele quer que eu faça? Que você seja igual a Jesus. Esse é o padrão de Deus para nós enquanto estamos aqui. E veja como Paulo explica esse alvo sobre o que Deus quer para a sua igreja aqui no início do versículo 13. E aí caminho para o versículo 13. Ele diz que Deus deu aqueles dons espirituais que vão trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Deus é aquele que concede dons e ele tem um projeto para a sua igreja e esse projeto ele é alcançado por meio de dons. Ele fala que isso é até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, em síntese, irmãos, por qual motivo Deus deu dons à igreja? E, de maneira específica, o dom da palavra. E ele destaca aqui, então, nesse trecho, 3 motivos pelos quais Deus deu o dom da palavra. Em primeiro lugar, esses dons foram dados para a igreja para que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, Deus deu o dom do ensino, da palavra, esses dons destacados aqui, porque Deus quer que o seu povo creia nas mesmas coisas. Quando Paulo fala aqui da unidade da fé, é a unidade do evangelho, no qual daquilo nós devemos crer. A revelação que Deus fez a respeito de si mesmo na sua palavra, que é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Entendermos todos juntos, primeiro, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele literalmente ressuscitou ao 3º dia, que ele subiu aos céus, e pela fé nós podemos ter a salvação por meio de Cristo. É nisso que nós devemos crer. E, meus queridos, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Que todos cheguemos na unidade da fé. Não é que todo mundo seja um robozinho que pense todo mundo igual. Mas os elementos essenciais da fé, não tem como pensarmos diferentes. Não tem como um na igreja dizer, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus e que ele é o próprio Deus. Enquanto o outro diz, olha, não, eu não acredito que Jesus seja Deus, não. É a pessoa que bagunça. Olha, eu acredito que a salvação, sim, é pela graça. E outro diz, não, eu acredito que a salvação é meu esforço. É Jesus mais o meu esforço. Irmãos, chega uma hora que a coisa não dá certo. E é por isso, então, que Deus deu o dom da palavra, o dom do ensino, para que, então, possamos crer juntos. Você sai aqui do Brasil, vai para uma igreja na Austrália, vai para uma igreja no Japão, nos Estados Unidos, qualquer outro lugar, todos creem a mesma coisa. Creem em Cristo, na presença do Espírito Santo, na pessoalidade do Espírito Santo. Então, a primeira finalidade pelo qual Deus dons à igreja, o dom da palavra, é para que todos cheguemos à unidade da fé. Então esse é o primeiro alvo de Deus, que a sua igreja pense igual em termos doutrinários. É claro que haverá de existir algumas diferenças, mas não diferenças essenciais. E Paulo chama isso de unidade da fé. É por isso que nós temos um símbolo de fé. A Igreja Presbiteriana do Brasil zela tanto por essa unidade da fé, que tem a confissão de fé, tem o catecismo maior e o breve, tem a Constituição, tudo para que a gente possa crer a mesma coisa. Irmãos, que maluquice, que bagunça, quando cada um, até mesmo dentro da Igreja Presbiteriana, pensa uma coisa diferente. Se queremos ser presbiterianos, sejamos presbiterianos. Honremos o nosso compromisso, uma unidade da fé. Uma casa dividida, ela não fica de pé. Uma igreja presbiteriana, onde um pensa de um jeito, outro pensa de outro, outro pensa de outro, vai cair, vai quebrar. Então, meus queridos, há um segundo alvo, dentro desse alvo maior, que é a perfeição, que ainda está no versículo 13. Paulo diz, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A segunda coisa que Deus quer por meio desses dons é que cheguemos ao pleno conhecimento do seu Filho. Vejam, nós já conhecemos a Jesus. Nós somos crentes, nos rendemos a Ele. Se nós não conhecêssemos a Jesus, dificilmente nós estaríamos aqui hoje à noite. Mas Deus quer que cheguemos ao pleno conhecimento. Talvez alguém pense assim, eu sei do que o senhor está falando, pastor. O pleno conhecimento de Jesus é orar muito, é ter comunhão com Cristo, é ter intimidade com Jesus. Não, não é isso não.
Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com aquilo que você sente, com o seu arrepio. O pleno conhecimento de Cristo é você entender exatamente quem é Ele. Quem é Jesus? E vejam, irmãos, o que Jesus fez por nós, o que representa a sua cruz, o que significa estar unido a Ele, o que é o poder da sua ressurreição. Infelizmente, muitas vezes nós perguntamos para um crente, especialmente quando estamos para recebê-lo numa classe, depois de uma classe de catecúmenos, e você diz, olha, imagine que você está diante de um descrente, diga, quem é Jesus? Ah, Jesus é tudo. Não, não é isso. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, que nasceu sem pecado, nasceu de maneira miraculosa pelo agir do Espírito Santo, viveu de maneira santa, exerceu o seu ministério, pregou as boas novas de Deus, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus depois de 40 dias, aonde ele reina para todo sempre e que há de voltar para julgar vivos e mortos. É disso que a gente está falando. Para que haja um conhecimento pleno do Filho de Deus. Irmãos, quando nós falamos de conhecer a Jesus, nós estamos falando de conhecer aquele que ao mesmo tempo é homem e é Deus. Será que a nossa cabeça limitada vai se cansar de buscar entender quem é Jesus? É por isso que nós, irmãos, temos que minerar a palavra de Deus. Já vi a imagem de uma pessoa minerando até achar o ouro? E esse é o papel daqueles que têm o dom da palavra. Bater, estudar, ler, até encontrar o significado da palavra e entregar o tesouro para a igreja. E a igreja também amar isso. Amar conhecer mais a Jesus. Tem gente que quer só um arrepio. O que eu sinto? Mas nós primeiro entendemos para sentir. Nós não sentimos para entender. E nós precisamos conhecer Jesus. Conhecer como ele se revela nas Escrituras. Ler a Epístola aos Hebreus e ver a riqueza da glória de Deus ali na pessoa de Cristo. Ler o Antigo Testamento e ver Cristo. Nós nunca cansaremos de ler a palavra de Deus e ver, é Jesus aqui, está falando dele, é sobre ele. Conhecer, ter o pleno conhecimento de Jesus. Mas há uma terceira coisa descrita ainda aqui no versículo 13, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. As duas primeiras metas eram metas mais doutrinárias, unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E essa aqui, ela é um pouco mais prática, até que todos sejamos como Cristo. Ou seja, para que todos nós possamos desenvolver a nossa fé e ser como o Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando, irmãos, de santidade de vida. Por que Deus nos faz conhecer a palavra? Por que Deus levanta pessoas com o dom da palavra no meio da igreja? Para que então possamos crescer, amadurecer. E qual é o alvo desse crescimento, dessa maturação? Ser como Cristo foi aqui do mundo. O alvo sempre é ser como Jesus. Bem, irmãos, repetindo, o que Deus tem para a sua igreja? O que Ele tem para nós enquanto estamos aqui? Primeiro, Ele quer que todos nós prossigamos até pensarmos a mesma coisa, a unidade da fé, crermos nas mesmas verdades do Evangelho, até que todos nós conheçamos plenamente a Cristo e até que sejamos como Ele no nosso andar, no nosso viver e no nosso caminhar. Ou seja, é algo muito grande. E eu fico pensando aqui, irmãos, naqueles cristãos que pensam que a vida cristã é um padrão baixo. Elas reduzem a vida cristã simplesmente a vir à igreja, cumprir algumas obrigações religiosas, dar o dízimo. Meus queridos, a vida com Deus vai para muito além disso. Deus tem um alvo para você, para a sua vida. E esse alvo colocado bem alto. E Deus quer que cheguemos lá. E qual o propósito de Deus com isso? O que vai acontecer quando pensarmos a mesma coisa, conhecermos a Cristo plenamente e vivermos como Ele? O que vai acontecer quando todo esse alvo for alcançado? Versículo 14. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, resumindo, o que Deus quer de nós, duas coisas, maturidade
e constância. Ele diz, para que não sejamos mais como meninos. São duas ilustrações que o apóstolo Paulo usa aqui. Primeiro, a de uma criança, e depois ele fala de vento. Eu quero analisar esses dois exemplos dados aqui. Primeiro, para que não sejamos mais meninos. Bem, a ilustração aqui de um menino, de uma criança, é porque uma criança ela é conhecida pela sua inconstância e instabilidade nas suas emoções. Veja, uma criança, ela está chorando. 30 segundos depois, você dá um docinho para ela, ela está rindo. Né? Tem uma hora que quer uma coisa, mas daqui a pouco ela não quer, ela quer outra. Já viu o menino quando está na mesa, querendo pegar tudo que está na mesa? Criança quer uma coisa agora, quer outra depois. Criança é a figura da inconstância. Meus queridos, criança, quando ela está em desenvolvimento, ela ainda não tem referenciais. Ela não aprendeu determinadas coisas, ela é inconstante. Mas o alvo de Deus não é que você seja um menino espiritual, instável, inconstante, não sabe o que acredita, se depara com uma testemunha de Jeová, não sabe nem da razão da sua fé. Tem gente, irmãos, que tem tempo que está bem com Deus. Vai na igreja, mas está tempo, pastor, não fui na igreja, eu estou mal. Tem tempo que tem com vontade de ir para a igreja, tem tempo que não está com vontade, tem tempo que está com vontade de ler a Bíblia e orar, depois não está mais. É um menino. É um menino. De criança você entende isso. Mas Deus deu dons à igreja para que a gente não seja mais como menino. Não dá, irmãos, para sermos meninos. Mas há outra segunda característica do menino. O menino acredita em todo mundo. Você já viu? Se você encontrar um menino de 2 anos na rua, dá uma balinha para ele. Você vai começar a conversar com ele e ele vai lhe tratar como se você estivesse falando verdades para ele. O menino acredita em qualquer coisa. Basta você ter um bom argumento, que é uma balinha ou um docinho. E tem cristão que acredita em qualquer coisa. São enganados, levados de um vento para outro. É tão fácil enganar uma criança, irmãos. E muitas vezes é tão fácil enganar um crente. Basta a pessoa dizer, paz do Senhor, e você, opa, tá vendo crente aí? Meus irmãos, quantas vezes alguns crentes dão ouvidos a falsos profetas e o alvo de Deus é que não sejamos mais como meninos. Temos que crescer. Temos que desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa fé. Mas há uma segunda ilustração aqui, que é a ilustração das ondas do mar. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Essa imagem aqui talvez não seja tão conhecida pelos irmãos. Mas para mim, que nasci em uma cidade que é conhecida pelas praias, eu conheço muito bem. Onde o vento sopra, o mar vai conduzir de um lado para outro. A depender de onde soprar o vento, o mar vai ser conduzido. E a figura aqui, irmãos, é da inconstância que Deus deseja evitar nas igrejas. Em outras palavras, Deus quer, em primeiro lugar, que creiamos nas mesmas coisas. Segundo, que cheguemos ao conhecimento de Cristo. Terceiro, que sejamos como Ele, para que não sejamos mais como meninos. Jesus não era um menino nesse sentido, mas um homem maduro, constante, fiel ao Pai, andando nos caminhos do Pai em verdade, amando a verdade, estando disposto a morrer por ela. E é isso que Deus quer da gente. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui. Ou seja, que Deus tem um alvo. Ele tem um projeto para nós aqui nessa vida. Claro que esse projeto vai completar na segunda vinda dele. Mas enquanto você estiver aqui, o Deus que nos tirou das trevas para a luz, Ele não nos chamou apenas para ficarmos aquecendo bancos de igreja, ou para sermos crentes medíocres, mas para sermos crentes maduros, crescermos, não sermos como um menino. Vocês se lembram daquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Button? A história de um cara que nasce já em idade aparente velho, não é isso? E depois ele vai ficando novo. E é uma crise aquilo. E tem crente que, infelizmente, parece que tem a síndrome de Benjamin Button. Parece que à medida que vai ficando mais velho, vai ficando mais menino, vai fazendo mais besteira. Meus irmãos, não podemos ser assim. Nós devemos desenvolver a nossa salvação, devemos desenvolver a nossa fé. Agora, note o segundo ponto, o segundo princípio que podemos tirar aqui desse texto. O segundo princípio é que a maior barreira para esse alvo, para desenvolvermos a nossa fé, é
justamente a existência de falsas doutrinas e de heresia. Aqui no versículo 14, Paulo fala a respeito de um erro. Ele diz que o alvo de Deus é que não sejamos levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. O que é, então, esse vento de doutrina a quem o apóstolo Paulo se refere? O vento de doutrina é uma doutrina falsa que vem sobre a igreja. E como o nome diz, o vento. A gente conhece bem aqui em Mogi Guaçu isso. Vem aquele vento e depois o que acontece? Nada. Quantas vezes? Já viu? Final de dia, 5 horas da tarde, começa a ventar, os fios balançando e depois vai chover, vai chover. Não veio a chuva, não aconteceu nada. E tem vento de doutrina que é assim. Balança, faz um barulho, faz um estardalhaço e depois, qual foi o bem que fez para a igreja? Nenhum. Não fez absolutamente nada. E através da história da igreja, irmãos, vimos muitos ventos de doutrina trazidos pelos falsos mestres. Ideias que de repente vão ali, tocam fogo e a multidão. E depois que o vento passou, viu que não era nada daquilo. Lembram-se daquele movimento de célula, G12? Nem se fala mais disso. Lembram-se da queda no espírito? Talvez os presbiterianos raiz não lembram disso. Mas alguns se lembram. Pessoas que sopravam e derrubavam as pessoas. Ou então, o cidadão tirava o blazer dele e passava em cima das pessoas. E as pessoas saíam caindo pelo chão. E não para aí, hein? Lembram-se da unção do riso? A pessoa ficava igual um trouxa rindo na hora do culto. Lembram da unção do leão? Que palhaçada, irmãos. Que babaquice. Vento de doutrina. E tem crente que abraça isso. O que falar então do dente de ouro, lembra? O pessoal fez um bom investimento aí, viu? Deve estar bem hoje. Meus queridos, ventos de doutrina estão soprando constantemente sobre a igreja. E se você for um menino, se você for uma criança, é como a onda do mar. O vento vai te levar. O vento vai te derrubar. E muitos são levados por esses ventos de doutrina. Mas então, esse vento de doutrina vem como? Versículo 14. Pela artimanha dos homens. Artimanha a gente sabe o que é, né? Aquele jeitinho disfarçado. Fala bonito, viu? Bem vestido, aquele cabelo bem cortado, aquela barba bem feita, igual a minha, assim, tô brincando. Mas aquela pessoa que fala bonito, ela tem aquela oratória que vai lhe encantando. Fala profundo no seu coração. Artimanha, gente. Artimanha. Pela astúcia com que induzem ao erro. São homens de mente pervertida que querem ganhar dinheiro, popularidade, poder, espaço, nome. E eles são astuciosos. Induzem as pessoas ao erro através das suas artimanhas. E aqui, meus queridos, todo mundo sabe, uma estratégia enganosa para que a pessoa então caia. E elas se apresentam de um jeito que ela não é. Elas usam um linguajar evangélico, lembra? Fala toda a linguagem dos crentes. Cânticos evangélicos, é o mesmo corinho que canta aqui, sabe? Do Inário Novo Cântico, ele canta lá também, viu? Não se engane. Fala como evangélico, usa algumas verdades do evangelho, usa terno e gravata, Bíblia embaixo do braço. Quando se olha de longe assim, cara, é um crente. Mas o fim dele é induzir pessoas ao erro, ganhar dinheiro, espaço, popularidade. Esses homens promovem esses movimentos, essas falsas doutrinas, e crentes incautos e meninos são levados por essas pessoas. Parece que dá uma cegueira em algumas pessoas. Não sei se vocês já tiveram a tristeza de lidar com um crente. Está na igreja, numa igreja séria, uma igreja bíblica, só que ela ouviu a respeito de uma doutrina estranha e ela diz, pastor, mas lá acontece tal coisa. E ela vai, fica lá 2 anos e volta depois caladinha, assim, escondida. Meus irmãos, tem gente que parece que é cega, que é menino, e fica indo de um canto para outro. E por que isso é a maior barreira? Porque a igreja de Cristo se edifica na verdade. Ela está edificada sobre a verdade de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo. E a igreja se ergue como um edifício vivo sobre essas verdades. E o erro vai atacar essas coisas, desviar os crentes dessa verdade
Isso é tão pernicioso para a igreja. Ah, mas Paulo disse isso, irmãos. Olha, não é bem assim. Meus queridos, o canto de Satanás dizendo, mas não foi exatamente isso que Paulo quis dizer, não. Lembra-se quem foi o primeiro a fazer isso? A serpente. Não, não é bem assim, não. Eu discordo de Paulo quando ele diz isso. Conversa do diabo. Para enrolar o crente. E tem crente que pensa assim, mas fulano estudou tanto, ele tem mestrado, doutorado, dane-se os títulos dele. Os maiores ateus são cheios de diploma também. E Deus utilizou muitas vezes homens simples, pescadores, incautos, para mudar o mundo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos cedendo a esse tipo de coisa. Lembrando, irmãos, meu primeiro ponto é que Deus tem um alvo. E esse alvo é que cresçamos até a perfeição que é Cristo. Segundo, meu segundo ponto, foi que o maior desafio para isso é o erro religioso. E o terceiro ponto é que o caminho de Deus, então, foi dar à igreja homens que conhecem, creiam, defendam, exponham e divulguem a verdade da palavra de Deus. Agora vocês voltam comigo para os versículos 11 e 12, tá bom? E lembrando que está seguindo a lógica do argumento aqui, tá bom? Versículos 11 e 12. E ele mesmo, Deus, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual foi o caminho de Deus para que a sua igreja seja edificada na verdade e fuja do erro? Foi dar para a igreja algumas pessoas com o dom da palavra. Pessoas que conhecem, que defendem, exponham e divulguem a verdade de Deus. Esse foi o caminho. E note que Paulo, no versículo 11, não está mais falando de dons, ele está falando de pessoas. Ele fala no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns e outros. Ou seja, pessoas que foram dotadas por ele, por uma capacidade de conhecer, transmitir, explicar, ensinar a verdade e expandir ela pelo mundo. Estes são aqueles dons que dizemos no início da nossa exposição, que são essenciais para a igreja, para que ela possa ser edificada, para que ela possa crescer. Uma igreja onde esses dons, onde pessoas dotadas por Deus para explicar a palavra, a verdade, onde não existe isso, essas igrejas estão sujeitas a todo o vento de doutrina. E com facilidade, essas pessoas são levadas de um lado para o outro, seguindo todo tipo de novidade, todo aquele modelo novo que aparece, unção que aparece, campanha que aparece. Eu quero deixar algo bem claro. Eu não estou dizendo que dons como de contribuição, misericórdia e vários outros que são destacados na Bíblia, eles não são importantes. Mas que eles não conseguem barrar a chegada do erro. Eles não conseguem desmascarar o erro. Quer ver uma coisa? Imagine, dom de línguas. Como que o dom de línguas vai desmascarar um falso profeta? Ou o dom de fazer milagre, ou de cura. Como que vai desmascarar um falso profeta? O resultado é vento de doutrina. Vai de um lado para o outro e não consegue barrar. Nós temos dons aqui, por exemplo, como da diaconia. Como que os nossos irmãos serão bons diáconos se não há alguém para instruí-los na palavra de Deus, dizendo, esse é o papel do diácono? Como que teremos uma igreja sadia se alguém não se levantar no meio da igreja, especialmente no mundo extremamente contaminado pelo feminismo, para dizer para as mulheres qual é o plano de Deus para a vida delas? Elas vão ter uma esquizofrenia mental, vendo as mentiras que são pregadas na TV, na mídia, na academia. Academia não de malhar, academia de estudo, tá? E aí então, quando chegam na igreja, pensam, não é bem assim como Paulo disse não, viu, pastor? Pera aí, eu estudei lá, o professor da universidade me falou, lá a TV me disse. E nós precisamos, irmãos, de dons assim. Todos os dons são importantes. Mas, para que os outros dons sejam exercidos, precisamos desse lugar forte. Meus irmãos, uma igreja cai ou fica de pé a partir daqui. É esse lugar que sustenta uma igreja.
enquanto a palavra de Deus é pregada, enquanto o pecado é denunciado, enquanto a admoestação é feita, enquanto o coração é consolado por meio da palavra, uma igreja fica de pé. Quando isso não é feito, ela vai ruir. E ela fica destruída de uma maneira vergonhosa. E então, mais uma vez, eu não quero desmerecer o dom de cada irmão aqui que não tem um dom da palavra. Mas para que você possa exercer o seu dom, você precisa do dom que é o cérebro da igreja, do dom que é o coração da igreja, que é o ensino da palavra. É por isso que nós não podemos botar qualquer pessoa para ensinar a palavra de Deus. Eu não estou falando só de mim, não, tá? Do pastor. Existem irmãos aqui que têm o dom da palavra e vocês já sabem quem são. E nós precisamos ser cautelosos, zelosos, em todo lugar, seja para dar aula para adolescente, jovem, para falar para as nossas mulheres, para falar para as nossas crianças, para falar para os nossos homens, zelo. Constantemente um zelo. E o texto diz, por isso que Deus concedeu à igreja pessoas que são distribuídas, segundo Paulo, aparentemente em 5 ministérios, mas eu quero propor que são 4 ministérios, tá bom? Peço que vocês acompanhem comigo quais são os 4 ministérios descritos aqui. O primeiro que ele menciona aqui são os apóstolos. Ele mesmo concedeu a uns o dom de apóstolo. Embora a palavra apóstolo seja usada no Novo Testamento para se referir a pessoas que saem em trabalho missionário, eu creio que aqui o apóstolo Paulo está se referindo a ele e aos 12 aqui nesse contexto. Tanto que no início da carta ele se apresenta como Paulo, apóstolo de Cristo. Então, por que esses homens são fundamentais para a igreja? Porque Deus deu apóstolos para a igreja. Porque foi a esses homens, aos 12 discípulos de Cristo e a Paulo, que Deus revelou a verdade a respeito de Cristo. Esses homens foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, eles viram Cristo ressurreto, e é por isso, irmãos, que não tem apóstolo hoje. Porque Cristo não está aparecendo para ninguém. Tá? Aquela célebre frase do Dr. Augustus, né, que apóstolo bom é apóstolo morto, é a maior verdade que tem. Todos os apóstolos, pseudo-apóstolos de hoje, balela, conversa. Então, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, ele foi o último que viu a Cristo, o Cristo ressurreto. Então os apóstolos, eles primeiro são testemunhas da ressurreição de Cristo, foram inspirados por Deus para escrever a palavra dele. E aí, se um apóstolo tal escreve um livro, tem tanta autoridade como a escrita de Paulo? Meus irmãos, isso aí é tradição católica. Católico que diz que a revelação continua. Se o Papa falar da cadeira dele, pronto, acabou, resolvido. Não, encerra. Apocalipse dizendo que qualquer pessoa que acrescentar isso aqui, alguma coisa, seja anátema. Seja desprezível, seja desprezado. E então, a pergunta que fica pra gente é, e aí, cadê os apóstolos hoje? Você tem o apóstolo Paulo diante de você, na sua Bíblia. Diversos dias de manhã, eu escuto Paulo, eu escuto Mateus, eu escuto Pedro. Nessa minha última semana eu escutei Pedro várias vezes, falando comigo. Um dos 12, um apóstolo de Cristo. É por isso que a nossa igreja é uma igreja católica, qual sentido? Que ela é universal, que ela está presente no mundo todo. Apostólica, porque o fundamento da nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos, só não é romana. Somos, no máximo, guaçuanos, né? Então, a nossa igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Eu não quero saber o que o Papa Francisco falou. Eu não quero saber o que nenhum outro Papa falou. Eu quero saber o que as Escrituras dizem. É isso que sustenta a minha fé. E é por isso que Deus levantou apóstolos. E você não precisa de novos apóstolos, porque você já tem nas suas mãos um apóstolo falando com você, lhe ensinando, alguém que viu a Cristo. Mas, em segundo lugar, nós temos profetas. Embora a carta aos Efésios às vezes se refira a profetas como profetas do Antigo Testamento,
Pela sequência que Paulo coloca aqui, primeiro apóstolos, depois profetas, é mais provável que ele esteja aqui se referindo àquelas pessoas que nas igrejas do século I admoestavam, exortavam a igreja a seguir a palavra dos apóstolos. Eles interpretavam a palavra de Deus. Uma perspectiva errada que nós podemos ter a respeito do ministério dos apóstolos é que era alguém que ficava adivinhando o futuro, né? Mas não era isso. O trabalho essencial de um profeta era ver, conhecer a palavra e chamar o povo de Deus ao arrependimento, ao conhecimento da palavra de Deus. De tal forma que o que está sendo feito aqui nesse exato momento é profecia. Quando eu sigo perfeitamente a linha daquilo que o texto da palavra de Deus está dizendo, nós dizemos que o pastor, ele profetiza. O que eu estou fazendo agora? Profetizando. Por quê? Vejam, há momentos que eu digo, irmãos, nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos destruídos. Eu estou profetizando com base naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não diz isso? E eu estou profetizando. Quando eu digo para um descrente, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno, o que eu estou fazendo? Profetizando. Não é à toa, irmãos, que o seminário de Recife nós chamamos carinhosamente da boa escola de profetas. Era muito comum nós orarmos por aquela casa de profetas. E cada lugar onde a palavra de Deus é ensinada, onde estão sendo preparados os ministros, é uma casa de profetas. E Deus deu profetas à igreja. Homens que se levantam, não dizendo a sua opinião, o que acha melhor, mas dizendo, assim diz o Senhor. E nós queremos que todas as vezes que nos dirigimos à igreja, expondo a palavra, exortando os crentes a obedecer a Deus, a se arrepender, confrontando a igreja, o ofício profético continua sendo usado nos dias de hoje. Então percebam, nós temos o dom apostólico hoje, tá? Por meio das escrituras. Temos o dom dos profetas, o ministério dos profetas, por meio da pregação fiel às escrituras. Mas também tem um outro ministério, que é o terceiro destacado, que é evangelistas. Bem, todos nós somos chamados para evangelizar. Mas alguns irmãos, Deus deu uma habilidade muito especial. Eles conseguem fazer isso de maneira extraordinária. Qual de vocês aqui já teve o privilégio de ler um livro sobre a obra missionária de Ronaldo Lidório entre os concombas? Um evangelista nato. Se você pega um homem como Ronaldo Lidório e tranca ele dentro da igreja, aquele homem deve pirar. Ele é um evangelista nato. Ele precisa ir para um lugar para falar de Jesus para as pessoas que não conhecem. O que falar de Simonton? Um homem com 30 e poucos anos morreu e deixou a igreja fundada. Um dom de evangelista. Isso não quer dizer, irmãos, que você está isento de evangelizar, porque você não tem um dom de evangelista. Mas todos somos chamados a testificar de Jesus Cristo, mas uns fazem isso melhor do que os outros. E essas são pessoas que têm um dom específico e especial para evangelizar e que levam a palavra de Deus. Em quarto e último lugar, nós temos pastores e mestres. Bem, há uma divergência entre os estudiosos se aqui está se referindo a dois ministérios distintos. Há uma pessoa que é um pastor ou outra pessoa que é um mestre. Mas eu creio que a melhor compreensão aqui dessa expressão é pastores mestres. Bem, ou seja, Deus dá para algumas pessoas um dom de ensinarem a verdade apostólica. E por meio do ministério dessas pessoas, Deus ajuda com que os crentes, ao ouvir essa mensagem, coloquem em prática, aplicando na sua vida, para que então essas pessoas, conhecendo a palavra de Deus, orientem o rebanho, procurem preparar o rebanho para a caminhada aqui, de tal forma, irmãos, que um pastor, ele tem que ser um mestre. Como assim? Ele tem que ter mestrado? Não. Um pastor tem que conhecer profundamente as escrituras. Tem que ser alguém que você pergunta, pastor, e texto tal? Ele pode até dizer que não sabe, mas ele sabe onde pesquisar. Um pastor tem que conhecer profundamente as sagradas escrituras. Ele tem que ser um mestre da palavra de Deus. Meus irmãos, qualquer irmão pode fazer outra coisa, mas o exercício do ministério, aqui na igreja ou em qualquer outra igreja, de ser uma pessoa douta nas escrituras, é essencialmente de um pastor. O que se espera de um pastor? Que ele vá todo dia tomar cafezinho na sua casa? O que se espera de um pastor? Que ele esteja em qualquer evento da cidade
O que é que se espera de um pastor? Que ele saiba tudo a respeito de todo mundo da igreja? Não! O que se espera de um pastor é que ele conheça a Bíblia, ensine a Bíblia e que ele viva a Bíblia. Esse é o papel principal de um pastor. Um mestre na lei do Senhor. Alguém que domina a lei do Senhor. Meus queridos, eu pelo de medo quando vocês fazem uma pergunta para mim. Eu conto com a possibilidade de eu não saber. Eu fico apavorado com isso. Porque minha obrigação é saber. Minha obrigação é saber, para saber ensinar a palavra de Deus para vocês. E então, qual é a missão, então, desses 4 ministérios no meio da igreja? Um deles cessou, foi o ministério apostólico, mas nós temos aqui por meio das Sagradas Escrituras. E depois, a missão dos apóstolos, dos profetas, evangelistas, pastores e mestres. É o que nós vemos ainda na continuação do versículo 12. O texto diz: ele deu homens com 3 finalidades. Primeiro, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, fazendo então com que os crentes sejam aperfeiçoados. Como assim? Mas o santo pastor não é aquela pessoa que faz tudo certinho? Não. Tá? Na Bíblia, várias vezes, os apóstolos chamam a igreja aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso. Não é porque aquele povo faz tudo direitinho, não. É a condição deles diante de Deus. Foram separados por Deus. E o papel, então, daqueles que exercem o papel, o ministério da palavra, é o aperfeiçoamento dos crentes. Tornar os crentes mais firmes em Deus. Amarem mais a Jesus. Conhecerem mais a Jesus. Então, Deus deu esse ministério à igreja, primeiro, para aperfeiçoar os santos. Segundo, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, Deus deu esse dom à igreja para que cada um que tem o seu serviço na igreja, tem o seu chamado, tem um dom, seja aperfeiçoado. Qual é o papel de um pastor em relação a um diácono ou a um presbítero? É aperfeiçoar esse irmão, para que o diácono se torne um diácono melhor, para que o presbítero se torne um presbítero melhor, para que aquele que exerce o dom da misericórdia exerça ainda melhor o ministério da misericórdia. Você tem um serviço para fazer, irmão, mas para desempenhar esse serviço, você precisa da ajuda daqueles que ensinam a palavra de Deus. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Um depende do outro. Mas a terceira finalidade é para edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para que essa igreja cresça, seja edificada como uma construção. E vamos então para o nosso último ponto aqui. Sendo assim, nosso quarto ponto é que é dever dos santos seguir a verdade ensinada por essas pessoas, se for fiel às Sagradas Escrituras. Vejam comigo o que Paulo nos diz nos versículos 15 e 16. Vejam o versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, ao invés de dar ouvidos a homens astuciosos, que é o que está aqui no versículo 14, nós vamos seguir aqueles que Deus colocou na igreja para ensinar a verdade. Seguindo a verdade ensinada pelos apóstolos, que é proferida pelos profetas, pelos evangelistas, pelos pastores e mestres. Mas como fazemos isso? Seguindo a verdade em amor. E aqui é algo importante, irmãos. Porque não adianta você chegar apenas com a doutrina certa e você bater na cabeça da pessoa. Não adianta, irmão. Queremos ensinar a doutrina correta com a disposição incorreta. Colocar a goela abaixo da pessoa, nós precisamos de paciência. A gente precisa de paciência, porque Deus tem paciência com você. Deus tem amor com você. E quantas vezes você peca? Quantas vezes você cai? E Deus não é paciente com você? É por isso que sim, nós devemos seguir a verdade, mas nós devemos fazer em amor. Não com frouxidão, mas em amor. Seguindo essa verdade e amor, nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça. Vamos seguir o nosso crescimento em Cristo, como nos é ensinado na palavra. E ele diz aqui, no versículo 16, e segundo, todos cooperando com seus dons, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de sua parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo
em amor. A ilustração de Paulo aqui é a seguinte: ele compara a igreja a um corpo, onde Cristo é o cabeça. E ele fala de um corpo, logo no início do versículo 16, que um corpo bem ajustado e consolidado. Ou seja, é um corpo que funciona direitinho, com o auxílio de toda a junta. Certo? Por exemplo, você mexe aqui o seu braço, certo? Mas você conheceu alguém já que partiu o tendão? O braço da pessoa fica molengo assim. Tem uma junta, tem algo que une uma coisa a outra. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o corpo, ele tem várias partes. E ele precisa das partes menorzinhas, pequenas, para que o corpo fique unido. Por isso que a verdade é seguida em amor. Porque quando a verdade não é seguida em amor, o que acontece na igreja? Divisão. Quebra. Às vezes é até a doutrina certa, às vezes até o ensino certo, mas se a gente pesar a mão, a gente vai quebrar a igreja. Então, pela participação de cada um no corpo de Cristo, como ele fala no versículo 16, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é, quando a igreja funciona direitinho, aqueles que têm um dom da palavra, ensinam a palavra, os crentes amadurecem, são crentes maduros, e está todo mundo coeso, unido, na mesma palavra, amando a palavra de Deus, o que vai acontecer na igreja? Naturalmente, o aumento da igreja, o crescimento da igreja. Meus irmãos, por que será que tantas vezes a nossa igreja não cresce? Será que é por causa de alguma imaturidade nossa? Já viu quando a pessoa chega na igreja e diz, não, se é para ser crente assim, eu prefiro não ser crente. Às vezes tem muito menino dentro da igreja. Cresceu na igreja, anos na igreja, mas é um menino. Vai na igreja quando quer, é levado por todo o vento de doutrina. Ah, meu coração hoje não está afim de ir para a igreja, eu não vou ser hipócrita com Deus e não vou. Menino. É menino que age assim. Você já viu um pai de família que tem um tanto de menino para sustentar? Dizer, no meu coração hoje eu não quero ir para trabalhar. Meu irmão, tem que ser homem. Levante da cama e vá trabalhar. A mesma coisa é o crente. Seja crente. Levante da sua cama e venha para a igreja. Assuma o seu compromisso como crente. Pastor, mas eu não estou afim de ler a Bíblia. Pegue a sua Bíblia e leia. Só faça o que você tem que fazer. Há uma frase antiga que diz assim, que a diferença entre um homem e um menino é que o menino faz o que quer. O homem faz o que tem que fazer. E nós, como crentes, se queremos crescer, queremos que a nossa igreja cresça com a cooperação de cada parte, se desenvolva. Nós precisamos deixar de ser meninos para a edificação de si mesmo em amor. Voltando. Deus deu esses ministérios à igreja para quê? Para que você siga a verdade, para que você trabalhe para Deus, para que você coopere com justiça, como as juntas mantêm o corpo unido. E cada parte fazendo isso, o que vai resultar? O aumento do corpo e a edificação do corpo. Texto rico, né? Eu senti correndo contra o tempo. Mas o que esse texto nos ensina, irmãos? O que nós podemos ter de maneira prática aqui para nós, que foi o meu objetivo de tratar com a nossa igreja nessa noite? Primeiro, irmãos, que todos os dons espirituais são importantes, mas os dons da palavra são essenciais. Por isso, irmãos, nós não devemos ministrar, ou melhor, menosprezar o ministério da palavra. Não menospreze o ministério da palavra. Tem gente que vai para a igreja e diz, pastor, lá a pregação não é muito boa não, sabe? Mas assim, tem uma comunhão boa, a gente sai, se diverte, os jovens lá saem e se divertem. Qual o critério para você ir para a igreja? Essa igreja prega a palavra de Deus? Aquilo que está sendo dito, é o que eu estou vendo na Escritura? Esse é o ponto principal. É isso que esse que é o fator decisivo para irmos para a igreja. E é por isso, irmãos, que igrejas que não enfatizam o ministério da palavra, o ensino da verdade, a exposição da Escritura, eles são abertos à penetração de erro religioso. Púlpitos fortes, igrejas fortes. Púlpitos fracos, igrejas fracas. Que esse seja o ponto principal para você em relação à igreja. Aqui eu escuto a palavra.
Aqui a palavra de Deus, ela é pregada. Segundo lugar, embora todos nós, crentes, tenhamos o Espírito Santo e sejamos guiados por Deus, todos nós precisamos de ajuda, instrução e orientação. Meus irmãos, eu fico pensando muitas vezes na arrogância espiritual que alguns crentes têm. Eles pensam assim: eu vou me submeter àquilo que esse pastorzinho está ensinando? Conheci um pastor que, ordenado muito novo, e um irmão vivendo em pecado, confrontou ele dizendo assim: pastor, você cheira a leite ainda. Quando ele era um menino. Quando aquele irmão era um menino vivendo em pecado. A autoridade é da palavra de Deus. E tem gente que é assim, tem anos na igreja, pensa que sabe tudo, mas pega um texto da Bíblia e não sabe interpretar direito. Muitas vezes é um menino, irmãos. Não vou me submeter ao ministério, não vou me sujeitar ao ministério dessa pessoa. Eu recebo direto de Deus. Pastor, isso é o que Deus está falando no seu coração, tá? No meu coração está dizendo outra coisa. Eu não preciso de alguém que me ensine a Bíblia, que me discipule, porque eu recebo direto de Deus. Meus irmãos, aonde que está isso na Bíblia? Pelo contrário, a Bíblia diz: Deus deu um presente para a igreja. E qual o maior presente que Deus deu para a igreja? Aqueles que têm o ministério da palavra, para que ensine a palavra de Deus. Deus deu pastores, mestres, evangelistas e profetas por um motivo: porque você não pode ser crente sozinho lá na sua casa, só lendo a sua Bíblia. Que seu coração seja tomado de humildade, assim como o eunuco. Como que eu posso entender a palavra se não tem quem me explique? E deixa eu lhe dizer, até o pastor de vocês tem momentos que chega para outros pastores mais experientes e diz: me explica isso aqui que eu não estou entendendo esse negócio. Por que eu tenho seguindo estudando o tempo todo? Irmãos, é porque esse é o meu papel, eu tenho que conhecer mais da palavra. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber ensinar a palavra de Deus. E sempre vai ter um peixe maior no aquário. Sempre vai ter um peixe maior. E nós precisamos nos aproximar dessas pessoas. E dentro do contexto da igreja, Deus deu àqueles que têm um dom da palavra, para que sejam instruídos, para que cada crente seja instruído. E aqui eu fico pensando nos desigrejados. A turma que diz que quer a Cristo, mas não quer a noiva de Cristo. Que diz que é crente, mas vou ficar em casa. Vou ficar em casa, porque em casa eu vejo Augustus, vejo Hernandes, vejo John Piper, tanta gente boa, né? Mas você não vive igreja. Você não sabe o que é viver no meio do povo de Deus. Meus irmãos, não faz o menor sentido viver assim. O alvo de Deus para a sua vida é que você cresça em Cristo. E isso se dá por meio da igreja. Deixa eu falar para vocês. Sabe com quem eu aprendo muito? Com os meus presbíteros. Hoje mesmo eu tive uma lição deles. Constantemente eu aprendo com eles. E na igreja é assim, é um aprendendo com o outro. Um conversando com o outro. É ferro afiando ferro. E é assim a caminhada cristã. Deus usa outros como instrumentos para aperfeiçoar a minha fé, para que eu me torne mais firme. Não menospreze a igreja de Cristo. Não pense que você sabe tudo, porque você não sabe tudo. Baixa a tua bola, nem eu sei. Pastor nenhum sabe. Ninguém sabe. E nós somos colocados na igreja. Eu sou colocado na nova aliança. É porque Deus sabe que tem gente aqui para me ensinar muita coisa. E essa é a beleza da igreja de Cristo. É um ensinando para o outro e um aprendendo com o outro. Por isso, baixa a bola. Baixa a bola. Pense menos a respeito de você mesmo. E nunca menospreze o ensino simples de um irmão mais simples na igreja, que ele pode lhe ensinar algo precioso. Em terceiro lugar, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você está atento ao erro? Ou você é aquele tipo de crente que acredita em tudo que é dito e publicado na internet? Você acredita em tudo que é pregado na TV? Você sai seguindo qualquer doutrina desses que aparecem aí na TV? Ou você acha que é tudo igual? Olha, falou de Deus, falou de Jesus, pastor, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que significa aqui o que Paulo diz? Homens astuciosos, que agem com artimanha
induzindo ao erro. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu perguntasse para você nessa noite, por gentileza, sem ofender ninguém, me dê o nome de 5 falsos mestres que você conhece que são populares e famosos na internet. Você teria, primeiro, coragem de dizer quem eles são? Segundo, você teria capacidade de identificá-los? Ou se o cara tá bonitinho, de terno e gravata, falando o nome de Deus e Jesus, está tudo certo? Meus irmãos, talvez você ache que todo mundo é bonzinho. Às vezes nós achamos isso, né? Chegou na igreja, todo mundo bonzinho. Todo mundo é bem intencionado usando o nome de Deus. Mas deixa eu lhe dizer, tem muita gente astuciosa no meio da igreja. Muitos falsos mestres que o que querem é o seu dinheiro, é cativar você, é ter governo sobre você. Não caia nessa conversa. Esses homens agem com astúcia. Eles chegam bonitinhos na porta da sua casa, batendo. Olha, não é bem assim não. Você quer um estudo bíblico? Você tem igreja, tá? Você tem pastor. Não cai nessa conversa mole. Porque eles não vão chegar afugentando você, não. Vai chegar bonitinho, cheirosinho, bem penteado, para enganar você, para enredar você. E a sua fé vai ser destruída com isso. Fiquem atentos, fiquem atentos. Em quarto, irmãos, minha quarta aplicação. Você tem um coração de discípulo? Você está disposto a ouvir a palavra de Deus? Aprender da palavra de Deus? Ser exortado, orientado para crescer? Não tem como sermos discípulos de Cristo se não tivermos um coração de discípulos. Porque Deus nos discipula ainda hoje. E adivinha como é que Deus faz isso? Por meio da igreja, por meio dos irmãos. Não pense que você é uma ilha sozinho. Você precisa ser discipulado. Todo domingo, vindo à escola bíblica, todo domingo vindo ao culto, aprendendo e ouvindo a palavra de Deus. Por fim, irmãos, minha quinta e última aplicação. Você está disposto a servir a igreja por meio do seu dom? Desempenhar a sua parte? O desempenho do seu serviço? Ministrar a graça de Deus a outras pessoas através do dom que Deus lhe deu? Ou muitas vezes, por birra, por meninice, você diz, não, quero não. Será que Deus lhe chamou mesmo para isso? Por que Deus lhe chamou, meu irmão? E por que você não exerce o seu ministério? É por preguiça? É por birra? É pelo quê? Meus queridos, o mundo carece de uma igreja dinâmica, viva, atuante, em que os membros estão crescendo no Salvador Jesus, onde a palavra de Deus é ensinada. E é essa visão que nós temos que ter para a nossa igreja. Cada um desenvolvendo a sua parte. O Senhor levanta pessoas para que desenvolvam o seu papel. Levanta pastores, mestres, presbíteros, diáconos, para que a igreja ande no trilho. E o que vemos assim é o desenvolvimento da igreja. Não caia na conversa de homens astuciosos, na artimanha daqueles que estão induzindo ao erro. Peça a Deus que livre você dos falsos ensinos. Peça a Deus para que traga um avivamento nos seminários da nossa denominação. Para que Deus faça uma limpa em professores que não acreditam na inspiração e inerrância das Escrituras. Que Deus destrua esses homens perversos e que fazem homens perversos que vão pastorear a igreja de maneira indevida. E que você, meu irmão, olhe para esse campo aqui. A Nova Aliança é um campo de trabalho. É um campo de trabalho. Para que Deus lhe chamou? Exerça o seu ministério. Abrace o dom que Deus lhe deu. Sempre sendo orientado pelo dom da palavra. Que seja a palavra que oriente o seu ministério. E Deus então vai fazer com que essa igreja cresça. Nosso desejo é que a nossa igreja não seja só no domingo de ceia, assim como está hoje. Nós tivemos que arrumar mais cadeiras. Quisera o Senhor que todos os domingos fosse assim. Uma igreja cheia, repleta de pessoas que servem a Cristo, servindo a Nova Aliança, que amam ao Senhor Jesus e que amam essa igreja.
Que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, abençoa, Pai, a nossa igreja. Fortalece, Pai, o ministério do ensino aqui na nossa igreja. Nos faz conhecer a Tua lei, que ela seja a nossa meditação de dia e de noite. Que sejamos como os crentes de Bereia, ao ouvirmos a Tua lei sendo exposta, possamos conferir tudo com aquilo que as Tuas Sagradas Escrituras dizem para nós. Faz com que essa igreja seja uma igreja da palavra, daqueles que amam as Sagradas Escrituras e que não inventam doutrina, mas vivem a doutrina presente no Antigo e no Novo Testamento, em toda a Tua lei, Pai. Nos ajuda como igreja a crescermos de maneira saudável, que não sejamos como um câncer inchado, mas que sejamos um corpo que cresce, com cada parte desenvolvendo a sua parte de maneira saudável. Abençoa, Pai, a nova aliança. Abençoa cada irmão no exercício do seu dom. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.